está falando do centro da cidade, a gente está falando de casos de polícia. E agora, no final do ano, a gente está relembrando aqui alguns casos de polícia, né? Que chamaram a atenção de toda a população, não só soteropolitana, da Bahia e do Brasil também. E hoje a gente vem com o caso daquela menina jovem que estava com a mãe e a irmã seguindo para mais um dia de colégio, né, de escola, e foi assassinada no centro da cidade. É o caso Cristal, não é isso? 5 meses, viu? Uma família se despediu de uma jovem, uma garota, que era considerada exemplar na escola e também na comunidade. Lorena Dias está acompanhando esse caso. Lorena Dias acompanhou a história desde o começo. E você está com quem hoje, Lorena? No mesmo pedido de justiça que a gente vai fazer essa semana toda. Boa tarde. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Murilo, e a todos que acompanham a cidade de Aratu. Infelizmente, né, é necessário a gente fazer essa retrospectiva de final de ano, lembrando desses casos que não podem ser esquecidos para que eles não sejam repetidos. Ontem eu tive que conversar com um pai que, infelizmente, né, perdeu o filho durante um latrocínio, e hoje eu estou conversando com uma mãe que viveu uma situação parecida. Sandra é a mãe de Cristal Pacheco, né, de apenas 15 anos de idade. Sandra estava junto com a filha, com Cristal, e também com a filha menor, Nanda, seguindo para a escola. Era o trajeto de todo dia, né, muito perto de casa. Inclusive, a gente está aqui na casa da família agora. A gente passou, né, pelo local onde o crime aconteceu. Para chegar aqui na casa dela, eu estava conversando com Sandra, né? Como foram esses 4 meses sem Cristal. É uma dor que a gente sabe que ainda é muito recente, né, Sandra? Que não tem como voltar. E você estava me contando que houve, nesse período, a audiência de instrução e que vocês precisaram relembrar dos detalhes daquele dia, que é um dia que você não esqueceu. Exato, um dia inesquecível que marcou profundamente os meus dias de vida. Eu sempre vou estar carregando Cristal no meu coração, independente de quanto tempo eu viva, que eu respire. Enfim, tá muito triste, principalmente nesse final de ano. Esse final de ano, poxa, a gente sempre junto, foram 15 anos, um presente que Deus me deu. E hoje eu tô aqui sem ela, passar o final de ano, Natal e o resto da vida, né? Sem. Então tá sendo muito difícil, muito difícil. E eu fico muito entristecida com outras mães, com outros pais que estão passando por problemas parecidos. A perda dos seus filhos, que é terrível, assim, marca a gente pro resto da vida. A gente nunca mais vai conseguir ser a mesma pessoa como era antes. Aquele brilho, aquela alegria acaba, infelizmente, numa saída de ir para a escola de todos os dias, fazendo o mesmo percurso, as duas. Eu sempre uma mãe super cuidadosa, uma mãe que sempre fui prestativa. As pessoas que me conhecem, que sabem muito bem disso, até mais do que eu fiquei surpresa. Então, eu fazendo um percurso normal de uma menina de 15 anos, cheia de vida e saúde, indo para a escola e de repente ser abordada e acontecer isso, levar um tiro no peito. Gente, isso aí me marcou, e eu acredito que marcou muitas pessoas, meus familiares, as pessoas próximas, pessoas amigas, pessoas que eu não conheço. Até então, sou abordada nas ruas com palavras de solidariedade. Eu agradeço profundamente de coração tudo que as pessoas me falam, que se solidarizam com minha tristeza pelo ocorrido. Então foi algo assim surpreso, que eu nunca imaginei na vida estar passando por isso, né? Com relação assim a policiamento, não tem mais, a gente não tem mais segurança nem em casa nem na rua. Eu não sei o que está acontecendo, e também o que acontece com tantas outras pessoas nesses dias, nesses anos de tanta violência, de tanta coisa ruim acontecendo, e as pessoas perdendo seus filhos e seus parentes, seus entes queridos. Isso aí é muito ruim. O que eu peço é justiça, que a justiça haja, né, com relação a essas pessoas que ficam fazendo essas crueldades com pessoas inocentes, pessoas que, poxa, como eu, levando a minha filha para a escola, outros que estão passando na rua, outros que chegam até na porta de casa, e tantos outros e outros casos. Então eu peço assim que as autoridades se atentem mais assim a policiamento, e que a justiça haja,
sobre Que tudo isso. no caso de Cristal, né, foram 2 suspeitas que abordaram a família. Uma delas acabou disparando o gatilho e elas saem assim com muita naturalidade, né, da cena do crime. E logo depois, né, elas foram presas. E você estava me contando que você precisou reconhecê-las novamente e você percebeu até algumas diferenças, né, de como elas estavam antes e agora. Assim, você não tem a sua filha, mas elas parecem estar bem. Exatamente, parece estar bem. Inclusive, na hora do reconhecimento, eu tive que me atentar, porque assim, no dia do acontecido, eram raquíticas, né? Você vê que eram usuárias mesmo, bem raquíticas, bem assim, você vê que magras. Quando eu me deparei com a situação fortes, assim, saudáveis, né? Então, muito bem. E eu sem minha filha. Menina Lorena, linda, cheia de saúde, cheia de perspectiva de vida, estudando, querendo ser. Ela queria ser, ela queria trabalhar na área de saúde, ela queria ser cirurgiã, médica cirurgiã. Então, quer dizer, veio um sonho acabado a caminho da escola, enquanto pessoas lá bem, passando bem. Então, quer dizer, eu quero justiça. Eu quero que isso não fique punido. Não quero que outras mães, que outros familiares estejam passando ou passem pelo que eu estou passando. E tem muitos outros que estão passando também. Então, daqui por diante, o que eu peço? O quê? Só justiça. Que a justiça se atente, que tome providências. Entendeu? Então, é isso que me toca, que me dói muito, muito, muito. E o que eu peço é justiça. Com certeza. Murilo, fique à vontade para fazer sua pergunta. Ô, Lorena, na verdade, a gente manda um abraço aí para toda a família da Cristal. A gente imagina o sofrimento, sobretudo agora, Natal, Réveillon chegando. E serão muitos, né, daqui para frente sem a Cristal, infelizmente. Na ocasião, não sei se você se recorda, a mãe de uma das suspeitas disse que a realidade da filha não era essa, que ela mudou completamente por causa do uso de crack, e ela tentou meio que justificar, dizendo que é uma realidade. A gente sabe que acontece com muitas mães, ela não queria aquilo para a filha, só que a filha entrou num mundo onde ela não conseguiu retirar a filha do mundo do crack, tentando justificar, mas isso na cabeça dessa mãe, que não mais vai ter Cristal. Como foi que ela recebeu isso? Porque eu me recordo muito bem, no dia, a mãe tentando justificar o crime, e sobre elas agora mais cheinhas, é porque quem paga o café da manhã, o almoço e jantar, somos nós, lá no presídio. Pois é, Murilo, é muito difícil, né, para todos os envolvidos, mas principalmente para Sandra, que presenciou tudo e perdeu a filha. Murilo citou o depoimento da mãe de uma das suspeitas, dizendo que a filha não teria essa índole, que tudo isso que aconteceu foi realmente por conta do uso de drogas. Quando você chegou a ouvir esse depoimento, como foi ter esse contato, digamos assim, com o lado de lá também? Eu não tive contato algum com o pessoal do lado de lá. Inclusive, reportagens, eu não tenho ainda estrutura, não tenho psicológico ainda para poder assistir. Todas as gravações, reportagens, enfim, eu sei que pode estar na internet, mas eu ainda não tive coragem. Então, eu não tenho contato com os outros familiares, mas eu acho assim, quando a pessoa sai com uma faca e sai com um revólver, Concordo. independente de estar usando droga ou não, está pensando e está pretendendo fazer algo de errado. Porque tem muitos outros, eu sei que não é certo, que abordam as pessoas para roubar, mas não está com uma arma de fogo ou com uma faca, no caso, uma faca de açougueiro e um revólver, que eu cheguei até a pensar que fosse de brinquedo, que me parecia, pela minha ignorância, que me parecia ser um controle remoto. Quer dizer, quando eu vi aquele disparo, eu fiquei assim, atônica, sem saber, pensei até que ela tivesse sido tomado um susto, mas quando eu vi que ela levou a mão no coração e foi se deslizando ali, eu nem me atentei para a direção que elas foram, eu fiquei assim, meu Deus, aí inclusive começaram a chegar pessoas assim, poxa, eu acho que ela tomou susto. Então, quer dizer, quando a pessoa sai com arma, com um revólver, que sai com a faca, é mal intencionado. Né? A desculpa é a droga. Tudo bem, eu só sei que dizem que quando a pessoa é usuário que faz coisas sem pensar. Mas antes dela estar com esses objetos, eu acredito que ela estava em sanidade normal. Não estava usando droga. Não é possível que ela vai estar usando drogas 24 horas para poder estar com uma faca de açougueiro e com um revólver. E praticar e tirar uma vida de uma criança e destruir uma família. Porque ela conseguiu destruir minha vida. Ela conseguiu destruir minha família. Porque assim... Perdeu uma menina tão saudável, tão linda, tão amada pelos colegas, pelos colégios. Muitas pessoas se mobilizaram, quer dizer, foi uma coisa assim chocante. Então, para mim, eu acho que isso não tem desculpa.
porque estava usando droga, porque estava usando esses objetos, e por causa da droga que chegou a acontecer isso. Então é muito difícil. Com certeza, a gente sabe que é muito difícil, a gente sabe que é difícil, inclusive, Sandra, você está aqui conversando com a gente, relembrando, mas a gente reforça que o objetivo dessa retrospectiva que a gente está fazendo é para que esses casos não sejam esquecidos e também para buscar soluções. É importante ressaltar, Murilo, que logo que o crime aconteceu, a gente viu a segurança ser reforçada, principalmente, né, no local onde Cristal morreu, e com o tempo a gente vai vendo assim as coisas sendo esquecidas, mas a gente precisa lembrar, precisa saber do posicionamento da Secretaria, né, de Segurança Pública, do que está sendo feito com relação ao centro de Salvador, né, aqui Campo Grande, Centro Histórico, que são regiões, né, que esse perfil, né, de suspeitos acabam cometendo mais crimes. Então o caso de Cristal ele serve também para relembrar nesse sentido, para que outras famílias não sofram o que Sandra está sofrendo agora. Mais uma vez, muito obrigada por receber a gente. E Murilo, é com você aí do estúdio. É isso aí, muito obrigado a Lorena, muito obrigado a Sandra. E, assim, em relação ao que a mãe da suspeita, né? Suspeita não, da assassina, de uma das assassinas, ela disse no dia, eu não concordo. Eu sou daquele que, tipo, quem tem que morrer é o ladrão, não a Cristal. Você tá entendendo? Me desculpe a mãe de uma das envolvidas, mas como disse a Sandra, a tua filha saiu com a faca e com a arma para tirar a vida de alguém e assim fez. Então, o pior de tudo é saber que a gente está pagando. É Sandra chegar lá ver duas raquíticas, usuárias de crack, hoje estão cheinhas, alimentadas. Quem paga somos nós. O pior de tudo é isso. As duas assassinas estão comendo do que a gente soa, do que a gente trabalha, porque a gente paga a comida delas. Você está me entendendo? Quantas vezes eu cheguei no JEC, quantas vezes eu cheguei na furtos e roubos de veículos, na furtos e roubos, e tinha que esperar o café da manhã do preso para aguardar a transferência para a audiência de custódia. Muitas vezes eu estava de jejum. Mas o bandido, o ladrão, o assassino, tem a comidinha, não pode faltar, tem a nutricionista. Me desculpe se o comentário está incomodando alguém. Só que eu conheço muito bem o outro lado. Tem uma coisa que eu conheço, é cabeça de ladrão, cabeça de assassino, cabeça de bandido, porque eu passei anos entrevistando eles. Continuo. E continuo dizendo a mesma coisa. Se é pra morrer, que morra o ladrão, que morra o assassino. Não um cidadão de bem, não uma garota de 15 anos como a Cristal. E a gente pede aqui, de repente, até investimento para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Porque o departamento que trabalha, infelizmente. E olha, este caso da Cristal, a gente está trazendo aqui na retrospectiva, é uma das histórias que aconteceu, uma das tragédias que aconteceu este ano. A gente vai trazer outras aqui, chamando a atenção para que não mais aconteça e pedindo um policiamento mais ostensivo, sobretudo no centro da cidade. Hoje de manhã tiveram 2 presos no centro da cidade. Um com faca e um com arma de brinquedo. Daqui a pouco a gente mostra, porque infelizmente Salvador está desse jeito.